O programa Viver no Mundo, Ciência Atual e a Doutrina Espírita, nós apresentaremos na sequência. Mas antes de apresentarmos o programa aqui na página Estação da Luz Espírita, nós queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina. Nós reunimos aqui, a nosso entendimento, o melhor acervo possível de matérias espíritas. As obras da codificação, textos suplementares, obras suplementares, entrevistas, palestras e a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal e da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Para que você encontre aqui na nossa página o melhor acervo possível para seu estudo, seu lazer, suas pesquisas. Mas lembrando, sem fim lucrativo. Nós queremos, na verdade, reproduzir esses programas como o programa eu vou me reproduzir na sequência, para que você encontre aqui aquilo que atende às suas necessidades. Vamos reproduzir agora o programa Espírita, Viver no Mundo, a Ciência Atual e a Doutrina Espírita. Apresentação de Luzia Santiago e José Mauro na Web Rádio Cristo Consolador, programa imperdível. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador. Essa rádio espírita que leva a gente a um bate-papo bacana sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sobre as leis do Pai, e esse é o programa Viver no Mundo. Eu sou Luzia Santiago e esse meu irmão, Zé Mauro. Boa noite. Boa noite, Luzia, boa noite, irmãos. Eu sou o José Mauro e estou aqui para colaborar na medida do possível e gostaria que vocês colaborassem não conosco, mas com a rádio, né? Ativando o sininho, deixando um like, para que a rádio possa prosseguir crescendo. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Pois é, muito importante. Deixe o seu like, acione o sininho. Boa noite, Antônio, boa noite. Antônio Porto. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a ciência e a doutrina espírita. O que será que vem por aí? Mas antes, vamos fazer a nossa prece de abertura. Zé Mauro, você faria por nós? Claro, vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações ao Mestre Jesus e ao Pai Maior. Pai amado, querido Jesus, agradecemos podermos estar aqui mais uma vez reunidos no intento de aprender um pouco mais dos ensinamentos do Mestre e admirar um pouco mais os debates, trazendo maior conhecimento dessa maravilhosa doutrina que temos a oportunidade de já conhecê-la e de estar caminhando na tentativa de entender a cada dia um pouquinho mais. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Ciência e o Espiritismo. A ciência e a religião, eles não são excludentes, como muitas pessoas pensam. Muito pelo contrário, pode até dizer que eles estão interligadas, né? Que eles são complementares. Nos primórdios, por causa da nossa ignorância, nós achávamos até que a religião e a ciência eram coisas antagônicas. Uma afirmava que precisava crer, então tinha que ser algo material, algo visível aos olhos. E assim não podia ser aceito no meio científico se fosse diferente. E quem discordava disso era perseguido. E essa divergência, ela começou a aumentar a partir das afirmações de Nicolau Copérnico, 300 anos antes da doutrina espírita, lá pelo século XV, XVI.
Ele, com um telescópio doméstico, ele desenvolveu a teoria do heliocentrismo, que afirmava que o Sol era o centro do universo, era o centro do sistema solar, contrariando a ideia vigente da época, que era geocêntrica, que dizia que a Terra é que era o centro do universo. E assim, com essas hipóteses científicas, ele foi contra, e claro que teve os seus antagonistas, né, com isso, com uma afirmação tão veemente. E Galileu Galilei, 100 anos depois, ele ousou a reafirmar a mesma coisa que Copérnico. E Galileu, ele foi considerado o pai da física moderna, o pai do método científico, o pai da ciência moderna, e também, com um telescópio fabricado por ele mesmo, ele confirmou a teoria de Copérnico, do heliocentrismo. E, claro, também, né, em oposição aos astrônomos da época, ele foi perseguido também, ele foi investigado pela Inquisição, e essa Inquisição concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo. E Galileu ele foi condenado por heresia, porque ele estava ainda contra Ptolomeu, que era o pai, né, do geocentrismo, e também contra a Bíblia. Então, ele foi julgado pela Inquisição aos 80 anos e foi considerado um herege pela Igreja, e foi forçado a se retratar e passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. Naquela época já existia prisão domiciliar. E toda essa confusão entre religião e ciência foi, assim, atingiu seu ápice com Charles Darwin, com a teoria evolucionista. E John Locke, que é por causa do empirismo inglês, ele contrariando Platão, ele dizia, ele trouxe a teoria da tábula rasa, que quer dizer que o ser humano, ele nasce zerado, é uma tábula rasa, né, sem conhecimento de nada, e através do longo da vida, ele vai aprendendo. E quando morre tudo, acabou tudo, que não existe nada além da matéria. E na época se acreditava que a religião era algo assim muito subjetivo, imaterial, então não poderia ser comprovado e, consequentemente, chegar à conclusão que ciência e religião não poderiam ser amigas, tinham que ser inimigas, eram antagônicas, porque um prezava pelo imaterial e o outro prezava pelo material. E hoje nós sabemos que isso não é verdade. E sem contar também, né, que alguns cientistas, apesar de todas as evidências, de todos os estudos, por causa do orgulho, se negavam e se negam a ceder, né, a aceitar que existe um ser mais perfeito, onisciente, onipresente, ou seja, um ser acima deles. E a doutrina espírita é considerada ciência porque Kardec utilizou a metodologia científica que era comum em sua época, fazendo experimentos e comparações. Por isso, a doutrina espírita é considerada uma ciência, porque ela foi comprovada por um método científico, por Kardec. E ele não se fiou em um único médium, e nem uma única mensagem. Ele pegava várias respostas de diferentes médiums, e depois, fazendo a sua comparação, é que ele ia publicar, mas sempre à luz da razão. O espiritismo, ele é uma ciência de observação. E, como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. E o Livro dos Espíritos, na sua introdução, ele diz que a ciência espírita ela compreende em duas partes. Uma experimental, que é referente às manifestações, de modo geral, e a filosófica, que é referente às manifestações inteligentes. Em relação, especialmente à doutrina espírita, a ciência, mais especificamente a física quântica, ela vem confirmando
tudo aquilo que os espíritos já vêm nos dizendo há quase 2 séculos. Então, acima de tudo, Deus. De um lado, o espírito, que é a parte imaterial, e do outro, a matéria, que é a parte material. E Emmanuel, né, o nosso grande Chico, uma vez disse que se eu disser uma coisa e a ciência disser outra, fique com a ciência. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A ciência e a doutrina espírita. Zé Mauro. Isso mesmo. Bela introdução. Bem-vindos aí, Márcia Lírio, Célia Zacarias, a titia Coruja, Edila Santiago, da tia da Luzia. Minha tia linda. Né? Obrigado pela presença. Pois é, a Luzia falou aí do triangulinho, né, da matéria, espírito e Deus acima de tudo. Isso está lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, né? E imagine a resistência que Kardec enfrentou, né? A gente sabe disso. Naquela época a ciência ainda era bem mais limitada do que temos hoje. A Luzia citou a quântica nem se pensava em existir ainda, né? E na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, ele perguntou, porque já vinha na sequência de perguntas, e Kardec perguntar, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a espiritualidade responde, sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. Veja que resposta, né? Naquele tempo, de cara aqui, a gente pensa, como é que pode? Cadê a energia? Cadê aquilo que não é matéria, que a gente não vê, a gente não toca? Né? Mas a ciência que vem sendo estudada até agora, e que era fortemente estudada na época, com suas limitações, era física, química, biologia, né? E o que significa isso? Que o homem era muito baseado numa ciência da matéria que a gente considerava, essa que a gente vê, que a gente toca. E aí vem Einstein e faz uma fórmula de energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. A famosa E igual a mc ao quadrado. E essa fórmula mostra como interagem a energia e a massa, que é especificamente a matéria que a gente chama, né? Mas a energia está aí, elas interagem. E tudo, na verdade, essa matéria que os espíritos se referem, tudo é matéria, seja fluídica, seja sólida, aquelas que a gente não conhecia, algumas que talvez não conheçamos, certamente não conhecemos ainda, tudo é matéria. Eu queria aproveitar para comentar aqui no início duas afirmações também de cientistas que já davam uma dica assim, de uma visão do que vinha por aí. Uma é do Isaac Newton, que estabeleceu as leis básicas da física, que até hoje são precisas, usadas na ciência, até na ciência espacial. Especificamente, a terceira lei de Newton estabelece que toda ação gera uma reação de mesma força no sentido contrário, conhecida como lei da ação e reação, ou lei de causa e efeito. Parece familiar, né? E Newton completa: tal lei se aplica a todos os elementos da natureza. Ora, nós, enquanto espíritos, somos elementos da natureza, né? Tudo que é criação de Deus são elementos da natureza. Então, isso nos remete, na doutrina espírita, a lembrança da lei do retorno, que a doutrina nos trouxe, né? Aquilo que plantamos, vamos ter que colher. E outra é do Sir Francis Crick, que foi o descobridor do DNA. O DNA cabe uma hora falando do DNA,
que é uma coisa incrível. Mas ele diz o seguinte: é mais fácil um avião a jato surgir depois de um furacão passar por um ferro velho do que o código genético embutido no DNA ter sido gerado por acaso. O acaso não existe, nós sabemos disso. E esse descobridor do DNA, ele viu que era algo tão perfeito, tão complexo, que havia alguém por trás disso, algo por trás disso. Esse algo é Deus. Né, Luzia? Sem dúvida nenhuma, não temos como não nos rendermos, né, à ideia de um ser supremo, onisciente, onipresente, o Criador, né? Só o homem, por causa do seu orgulho, é que não consegue enxergar isso. No fundo, sabe, mas o orgulho não permite com que verbalize isso, né? E aí nós imaginamos, assim, nesse materialismo todo, esses cientistas, na época de Kardec, contradizendo, extremamente materialista, porque foi a época um pouco antes do iluminismo, né? Que foi um movimento muito filosófico, intelectual, que aconteceu entre o século XVII e XVIII, na Europa, mas principalmente na França. E os pensadores iluministas, eles defendiam as liberdades individuais, o uso da razão para validar conhecimento e dar lugar ao saber científico, ao invés da religião. E e eles acreditavam, né, que todo esse saber científico é adquirido através da racionalidade. Então, a Revolução Francesa, né, ela veio assim, nesse embalo. E em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris, na França, foi declarado que a razão seria o Deus que iria governar a França. E gritaram, né, abaixo a religião, abaixo os sacerdotes, e foram trocados todos os nomes de ruas que tinham nome de religiosos. Então, o materialismo, nessa época de Kardec, ele se instala em pleno século XVII, XVIII, né? Tendo seu apogeu ali exatamente quando Kardec vem com a codificação da doutrina, que é o final do século XIX. Então, é nesse cenário que se codificou a nossa doutrina, a doutrina espírita. E por que nesse cenário? Se a doutrina espírita ela fala também das coisas imateriais, né, trazendo luz toda aquela parte materialista que estava se tendo na época. Porque se tivesse vindo antes, seria prematuro. Porque Jesus, quando disse, quando nós estivermos preparados, ele enviaria o Consolador prometido. Então, foi preciso passar 19 séculos para que nós estivéssemos preparados para o nosso progresso intelectual tivesse também já sido feita uma parte dele, para que viesse a doutrina. Porque para se atingir o resultado esperado. Porque é a mesma coisa com o fruto. Quando a gente tira da árvore ele ainda verde, o que acontece? Ele apodrece e não amadurece. Então, a gente tem que esperar o momento certo para colher o fruto, para que assim ele seja doce e cumpra a sua função. Foi assim, por isso que surgiu a doutrina espírita, porque tinha condições científicas de ser provada. É muito interessante isso, né, Zé Mauro? Isso mesmo, ser provada cientificamente e na prática, né? E nós temos uma reportagem que saiu na Revista Espírita, em 2003, que ela afirma que tanto Allan Kardec quanto André Luiz reconhecem o caráter complementar entre a ciência e o espiritismo. Isso que falamos aqui, né? Que a ciência e o espiritismo, a ciência vai vir complementando os ensinamentos da doutrina espírita. Mas eles orientam que nós devemos ter cuidado e preocupações na pesquisa espírita ligada à ciência. Lá na Gênesis, capítulo 1, no item 16, diz assim: o espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente,
A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, nós vemos que a ciência vai ajudar a explicar os fenômenos espíritas, e os fenômenos espíritas são novidades que a ciência vai ter que evoluir para nos trazer as explicações. Bom, nós temos ainda na Gênese... Oi, fala, Luzia. Não, fica à vontade, vai lá. Ainda na Gênese, diz o seguinte: o estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. O que ele está dizendo aí, né? Primeiro o homem começou a ter a ciência, essa ciência da matéria, né? Essa que falamos aqui, mesmo que limitada, foi se desenvolvendo. Por quê? Ela fere os sentidos. Ela é a visão, a mão dos homens alcança essa ciência da matéria. E se a doutrina espírita viesse antes que tivéssemos o conhecimento dessa ciência material, ela seria abortada, ela seria rechaçada. Já sofreu tanta resistência e sofre ainda alguma resistência até hoje, mesmo com todo o conhecimento científico que temos. Imagine se ela vem antes dos conhecimentos científicos que o homem já conseguiu atingir. E diz ainda que não são os conceitos da física, química e biologia que devem confirmar ou comprovar os princípios básicos do espiritismo. Essas palavras de Kardec estão no item 7 da introdução do Livro dos Espíritos. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ainda mais a ciência que se tinha ainda naquela época de Kardec, né? Não tem que se ocupar com isso. E qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. Estava dizendo, olha, isso que nós conhecemos até hoje na ciência não vai conseguir explicar tudo que a doutrina espírita está trazendo, né? Calma que vocês vão chegar lá uma hora. Luzia. E ao contrário, né, do que muitos pensam, nós, espíritas, adoramos, né, os cientistas, porque cada vez mais, principalmente na física quântica, está aí comprovando, corroborando com a doutrina espírita. Coisas que diziam, é paranormal. Não existe nada paranormal, é tudo muito normal, né? Só que nós não conhecíamos, né? As pessoas não conheciam. Então, dizia que era paranormal. E como a ciência espírita, a doutrina espírita, ela veio trazendo luz a tudo isso, e no início foram os intelectuais que se dobraram. E é muito bacana isso, porque exclui toda aquela parte de sugerirem que era um charlatanismo, porque vem através da comprovação. E Camille Flammarion, que é um astrônomo importante, pesquisador, ele popularizou a astronomia, ele recebeu, assim, notórios prêmios científicos, foi homenageado até por corpos celestes, levam o nome dele. Ele foi um dos primeiros pesquisadores psíquico e espírita, tendo desenvolvido uma extensa atividade nessa área. E num dos seus discursos, na Associação de Parapsicologia da época, que ele também presidia, ele disse que ele acreditava em telepatia, em duplo etéreo, em teoria de pedras raras, manifestações mediúnicas. Ele abordou o espiritismo, a pesquisa psíquica também foi abordada por ele, a reencarnação também foi abordada por ele de um ponto de vista científico. E ele escreveu que é somente que... Até vou ler aqui, só um minutinho. Aqui.
Somente é um método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar das análises imparciais. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Muito bacana isso, né? Flammarion também, ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Fundada por Allan Kardec. E também da Sociedade Teosófica. E ele era muito próximo de Kardec. E ele discursou no enterro de Kardec, Flammarion, afirmando que o Kardec ele era o bom senso encarnado e dizendo que o espiritismo não é uma religião, mas é uma ciência da qual nós não conhecemos nem o ABC. Então foi um cientista que ele procurou estudar, analisar a história do cético, né? Aquele cético com a razão, aquele cético que não é absoluto, simplesmente diz não, 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 porque contraria o seu orgulho. É aquele cético assim, antes de eu acreditar, deixa eu comprovar, deixa eu estudar. E é assim que a gente tem que fazer. É a fé raciocinada que a nossa doutrina nos orienta. Nada que venha, nós temos que simplesmente concordar na fé cega. A nossa fé, ela é raciocinada. E assim é que tem que ser, através de comprovações, antes de simplesmente assinar embaixo. E também outro cientista, que foi Charles Richer, que fundou uma nova ciência, que foi a metapsíquica, né? E essa metapsíquica, ela foi a precursora que nós chamamos hoje, né, de parapsicologia. E Richer, ele estudando a mediunidade, ele dividiu essa metapsíquica em dois grupos, né? Em subjetiva e em objetiva. E foi classificando também a mediunidade dos efeitos físicos e a mediunidade dos efeitos psíquicos. Porque para ele, ao ler, estudar, analisar os escritos sobre os fenômenos espíritas, ele pôde declarar que era assim, impossível, né? Homens ilustres, probos, né? Íntegros, honestos, retos, depois de ter analisado tudo isso, estudado realmente, aberto a sua mente, ele podia se permitir negar o espiritismo ou se deixar enganar por fraudadores mesmos, né? E Gustavo Guillet, ele, quando fundou esse Instituto Metafísico, ele era muito exigente e disse que e acabou confessando que era preciso confessar, né, que os espíritas dispõem de argumentos formidáveis, foi o termo que ele usou. E os fenômenos espíritas, eles estão solidamente estabelecidos pelos testemunhos de vários pesquisadores que estão ali analisando todo aquele contexto. Então, o próprio Guillet, ele dá um próprio testemunho dele, né? Que temos que mostrar, né? Temos que perceber imediatamente que não há um exemplo, uma coisa sábia, estudada desses fenômenos e aprofundado, que nós estudemos aprofundado, que contrarie aqueles céticos. Então, aqueles céticos, simplesmente por orgulho, ou por afirmação simplesmente entusiastas, né, sem antes pesquisar, podem negar. Mas a partir do momento que está ali pesquisando e associando, ele diz que é impossível não compreender e não aceitar, e aí começar a comprovar cientificamente. O espiritismo e a ciência, eles se completam reciprocamente, sem pressa, tudo a seu tempo, e a ciência, ela vai vindo ratificando tudo que a doutrina espírita já nos diz. E é muito bonito isso, não é, Zé Mauro? Isso mesmo. E lembrando, como você comentou aí de Charles Richer, né? Ele já vinha enxergando a doutrina espírita como uma coisa real, uma realidade, e ele
prêmio Nobel de Medicina na França, e ele foi quem descobriu o ectoplasma e realizou as maiores experiências com materialização de espíritas. Aí ele já era um espírita convicto, né? E nós devemos a Richer as primeiras grandes experiências de materialização de espíritos. Depois se juntou a ele William Crookes, outro prêmio Nobel de Medicina. E um comentário também sobre o surgimento da doutrina, quando Kardec diz na Gênese, né, que ela não poderia vir antes da ciência da matéria. Claro que o Mestre Jesus colocou ela na hora certa aqui no planeta, né? E por que em 1857, na França? Foi a época de maior desenvolvimento industrial, de maior desenvolvimento da medicina, da química, da biologia. E nessa época vem a doutrina espírita, quando o homem estava abrindo mais os seus olhos, século XIX, logo depois, no século XX, vem a física quântica. Não é isso? Mas então vamos passar agora, né, Luzia, uma parte mais realmente da científica, prática da nosso papo aqui. Eu queria comentar rapidamente sobre aquelas experiências da água. Alguns de vocês devem ter visto na internet, foi muito comentado isso na época. Inicialmente foi a teoria de um cientista francês, Jacques Benveniste, que foi muito ridicularizado na época, mas ele detectou que pequenas variações de angstroms mudam a estrutura da molécula da água, dependendo da energia que se emana em torno daquela água. Ele, inclusive, sugere que, ao beber água, tenhamos pensamentos positivos, digamos coisas como obrigado, me cura, traga-me energia, pois ela guarda essa energia e, quando bebemos, ela estará nos transmitindo saúde, coisas boas. Ela tem memória, foi o que ele concluiu, grava tudo que é diluída, e diz ainda que isso possibilitou a existência da homeopatia. Muito bem, depois vem um japonês, Masaru Emoto. Esse tem na internet as fotos das experiências dele, são muito espetaculares. Ele conseguiu congelar a água e fotografar no microscópio os cristais da água, né? E eles se alteram de acordo com a energia transmitida. E para palavras, pensamentos ruins, formam-se cristais horríveis, disformes. Ele coloca, por exemplo, a água sob uma caixa de som com a voz de Hitler, e os cristais ficam completamente disformes. Ele coloca a água sob a música de Mozart e forma cristais lindos. Tem essas fotos na internet. Masaru Emoto é o nome do japonês. E ele fala sobre o valor da oração, inclusive aquele costume de orar antes do almoço, do jantar, antes de se alimentar, aquela oração de agradecimento. Ele diz que aquela energia, o alimento tem água, e aquela energia se transmite para a água do alimento e ajuda na energização desse alimento que vamos comer. Luzia, tem um comentário? Eu não, a doutrina espírita tem um comentário. André Luiz diz que nós somos que nem peixinhos no oceano em relação ao fluido cósmico universal. Tudo em nossa volta é fluido cósmico universal, que seria as águas do oceano. E nós somos aqueles peixinhos ali, mergulhados no fluido cósmico. E tudo que é feito, tudo que é matéria nesse universo é feito de fluido cósmico universal. Então, mesmo que nós não consigamos enxergar com nossos pequenininhos olhos, né? Nossos olhos nossa visão tão reduzida, mas tudo é fluido cósmico universal. E o nosso pensamento é também formado, é matéria. Nosso pensamento é matéria, é fluido cósmico universal. Então, por isso a necessidade da gente sempre vigiar o que nós estamos pensando, qual é o material que nós estamos emitindo para o mundo.
Então, quando nós pensamos coisas positivas, essa matéria vai de encontro à matéria da água, que também é matéria, essa a gente consegue palpar, né, enxergar, pesar, e ali vai se cristalizando. Então, o fluido cósmico, ele explica. Então, se nós pensamos também negativamente, ele vai, essa forma pensamento, o pensamento ele vai se moldando nesse fluido cósmico universal e vai moldar os cristais da água. Por isso que se conseguiu fotografar a água, porque pensamento é matéria, o que nós pensamos tem a forma pensamento, e essa forma pensamento tem a qualidade do sentimento que nós colocamos nela. Então, se nós colocamos sentimento saudável, sentimento de amizade, de amor, de gratidão, como Zé Mauro falou, agradecer por aquilo, né, pela água que nós estamos bebendo, então a forma pensamento é uma forma bela, que vai ali se incorporar à água, os cristais da água. E quando nós não pensamos tão bem assim, quando somos descuidados com os pensamentos e com a nossa voz, que também é matéria, então acaba acontecendo o que aconteceu com outros cristais. É muito interessante, por isso que a gente sempre tem que ter esse cuidado, né, com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos emanando por aí, né? Lembre-se, nós somos os peixinhos nos oceanos, nós ali mergulhados no fluido cósmico universal. E é muito interessante. E passando mais adiante, né, tem uma pesquisa também de cientistas falando sobre a reencarnação. E a gente vai chegando mais para perto aqui da gente, né? Vamos fazendo essa passagem pela história. E Ian Stevenson, que é um médico psiquiatra canadense, ele foi considerado fundador da pesquisa moderna a respeito da reencarnação, e ele foi também conhecido por recolher análises meticulosamente, né, sobre casos de crianças que pareciam lembrar de vidas passadas, com o auxílio, né, às vezes da hipnose e às vezes não, simplesmente lembravam. Então, ele fez várias pesquisas, e aí a gente vê como é que é interessante como as coisas funcionam, como tudo é interligado, como tudo pode ser comprovado. E Stevenson, ele realizou essa pesquisa em mais de 2.000 crianças, em vários países do mundo, e de vários tipos de religiões diferentes, países árabes, países hindus, países católicos, enfim. Ele foi estudando as crianças que normalmente se lembravam de experiências passadas, e geralmente ali, por volta dos 2, 4 anos de idade, e que de repente parecia esquecer quando ele tinha 7, 8 anos, né? Então, Stevenson também, ele reuniu esses testemunhos dessas crianças, então, ou seja, não deixa de ser uma validação de uma pesquisa científica, sobre a reencarnação, que é a base da nossa doutrina, que é uma doutrina reencarnacionista. Então, ele conseguiu adquirir, com esses registros, né, médicos dessas crianças, a respeito de sinais de nascença, de defeitos de nascimento e outras evidências físicas de reencarnação. E ele acabou escrevendo um livro com o título Reencarnação, e contando casos, né, alguns desses casos, não 2.000, mas alguns desses casos, 20, se não me engano, e relatando exatamente esses fatos. E o entendimento da reencarnação só vem a contribuir para a nossa evolução, porque tenhamos a certeza que de uma encarnação, a nossa encarnação, uma única encarnação, é apenas uma página de uma existência infinita. Diversas encarnações nós temos, então nós somos constituídos de diversas encarnações. Uma encarnação isoladamente só quer dizer só uma página do nosso livro, da nossa vida. E mais também, trazendo mais para diante, tem também outro psiquiatra, Brian Weiss,
que ele é psiquiatra, ele é esposa, não tem religião nenhuma, até hoje não tem, não é espírita, não tem religião. Ele é o autor daquele livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres, que eu recomendo a ler. Porque o que acontecia? Ele trabalhava com os seus pacientes fazendo regressão, mas até então ia só até aquele momento do feto, né? Então ele trabalhava ali para poder curar os seus pacientes. Até que uma das suas pacientes, na década de 80, ela passou para a vida passada, né? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Nossas vidas são interligadas. E aí ele achou aquilo tudo muito estranho e começou a fazer a pesquisa, porque ele não acreditava em reencarnação. Ele era médico, né? Ele era médico e estava ali simplesmente fazendo uma regressão, nada a ver com religião. Então, depois dele fazer as pesquisas sobre o que essa paciente dele falava na hipnose, né, das vidas passadas, ele foi a arquivo público e acabou se convencendo que realmente existia uma vida após a vida. Então, porque existe também, ele conseguiu perceber que existe ligações, pontos em comum entre uma vida e outra, personalidade de uma pessoa, ou defeitos físicos que carregam, ou algum trauma que aconteceu numa outra encarnação daquele paciente e que acaba trazendo ainda o trauma, né? A pessoa não sabe por quê, mas tem claustrofobia, mas não sabe por quê. Aí acaba acontecendo que em outra encarnação morreu asfixiado em algum lugar, e assim vai. E assim ele foi curando muitos pacientes. Ele tem vários relatos, ele faz palestra pelo mundo inteiro. E é muito interessante, porque são pessoas que não têm nada a ver com religião, são cientistas, são médicos, são pessoas que acabam esbarrando com as nossas teorias, né, da doutrina espírita, e acaba assim, o que é isso? E acaba correndo atrás, comprovando. Então, por isso que a doutrina espírita ela é muito confortável com a ciência, porque a ciência, mais cedo ou mais tarde, vai comprovar tudo aquilo, está comprovando tudo aquilo que os espíritos vêm nos dizendo. De Kardec para cá, né, quase 200 anos, mas mesmo antes de Kardec. Mas essa enxurrada de informação, eu digo que Kardec desenhou, né, porque os espíritos vinham, né, os profetas, os enviados de Deus, de Jesus Cristo, eles vinham, falavam e a gente não entendia. O próprio Cristo encarnou, falou e a gente não entendia. Então, ele disse, espera aí, só um minutinho. Daqui a algum tempo eu vou mandar o Consolador Prometido desenhar para ver se vocês entendem. E assim foi feito. E aí veio o Pentateuco e logo depois outros livros, né, psicografados, principalmente, né, de Chico e de Divaldo, e que veio realmente nos explicar o beabá, o que acontece do outro lado, o porquê, né, que nós estamos passando por determinadas coisas. E a ciência só vem corroborando, só vem esclarecendo, só vem ratificando tudo isso. Então, tomara que a ciência se desenvolva, tenha mais curiosidade sobre tudo isso e só venha a fortalecer, né, tudo isso que nós estamos falando, acreditando, divulgando. Zé Mauro. É isso aí. E atendendo, então, a esse seu desejo, e é o de todos nós, né? Eu vou citar aqui alguns fatos, como é que a ciência, a doutrina espírita, através da ciência, está invadindo e não só a medicina, como as universidades. O Dr. Roque Savioli, cardiologista de uma unidade coronária no hospital nos Estados Unidos, ele fez uma experiência com 900 pacientes de UTI recorrente, entrava, saía, ele botou um banco de dados de 900 pacientes e ele colocou um grupo de pessoas orando por alguns pacientes e ninguém orava por outros. As pessoas não sabiam quem era aquele paciente que estava orando, não o conheciam, e os pacientes não sabiam se estavam orando ou não por eles. E o resultado foi que aqueles que recebiam essa oração, essa intercessão à distância,
tiveram uma resposta muito melhor aos medicamentos, tiveram uma resposta muito melhor em termos de menor número de óbitos e melhora, enfim. Então, isso levou, junto com outras experiências, de que, por exemplo, um médico estudou 177 deprimidos numa idade entre 55 e 89 anos, e concluiu que aqueles que não tinham religião, que não tinham uma fé cristã, sofriam muito mais de depressão do que aqueles que tinham. O resultado é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou, na Faculdade de Medicina, a cadeira de Saúde e Espiritualidade. Não é espiritismo, é espiritualidade. Aquele que acredita em Deus, aquele que tem uma fé. E eles estão estudando isso, já faz parte, já estão implantando nas faculdades de medicina. Na época que eu fiz esse estudo, inclusive, eu liguei para o meu irmão, que era diretor do hospital da UERJ, e ele confirmou, né? Eles já estão aqui, os cardiologistas já estão falando nisso direto. Outro caso de universidade, na Universidade Nacional de Brasília, foi criada uma pós-graduação no curso de letras, uma pós-graduação de estudo da literatura espírita. Vejam que maravilha. É uma literatura diferente, né? São as psicografias, são as mensagens dos espíritos. E, vamos correr aqui o nosso tempo, os pesquisadores de universidades estão avançando nos estudos. Nós temos um caso de um psiquiatra, Alexander Moreira de Almeida, muito interessante. Vale citar que o Brasil é o 5º país no mundo que mais produz pesquisa em espiritualidade e saúde. Se eu não me engano, acima do Brasil tem Estados Unidos, Rússia, Alemanha, França. São países, né, desenvolvidos que se interessam, estão se interessando por isso, às vezes nem pela doutrina. A gente vê nos Estados Unidos eles falarem muito em médium, tem até um seriado, né? A polícia utiliza os médiums, e eles ainda enxergam um pouco como algo como parapsicologia, mas já estão entrando, claro, estão encostando na doutrina espírita, e à medida que nós, o país que tem a missão de divulgá-la, né, chegarmos lá, eles vão entender o que é isso. Mas o Alexander Moreira de Almeida é um psicólogo, psiquiatra, que ele compõe o NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Né? E na Universidade de São Paulo, na USP, as pesquisas de espiritualidade e saúde se iniciaram no final dos anos 90. E, em 1999, foi fundada o NEPER, Núcleo de Problemas Espirituais e Religiosos. E o Alexander Moreira participou da fundação do NEPER. O NEPER hoje permanece atuando, mudaram o nome para um nome mais razoável, PROSER, Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade. E o doutor Alexander, inclusive se vocês entrarem lá na Wikipédia, tem ele lá e todo o currículo dele de psiquiatra, dizendo que ele estuda a espiritualidade. Ele desenvolveu, no ano de 2004, uma tese de doutorado, e vejam só que interessante. A tese dele foi a fenomenologia das experiências mediúnicas, o perfil e a psicopatologia dos médiuns espíritas. Ele desenvolveu esse doutorado pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Okay? E, de acordo com o que ele apontou para iniciar o seu estudo de doutorado, o ponto de partida foi que ele percebeu que essas manifestações mediúnicas que a doutrina espírita apresenta hoje, na verdade, sempre existiram. E nós temos exemplos, milhares de exemplos, desde os tempos mais primórdios aí, né? Nós podemos lembrar aqui das pitonisas, né? Das curas que os pajés indígenas faziam, muitas vezes usando lá ervas, mas muitas vezes eram danças e fumaça, e curavam, energia de cura
Isso tudo era mediunidade sendo utilizada, né? E ele partiu desse ponto que a mediunidade já existe, ele percebeu que isso é uma coisa do homem, não da doutrina espírita, mas ele foi estudar os médiuns espíritas. E a sua tese envolveu os médiuns avaliando o perfil sociodemográfico, a sua saúde mental e o histórico de suas experiências. Muito bem. Ele fez entrevistas e aplicou aplicações de escala. Quem é psiquiatra e psicólogo sabe o que é isso, né? É um método de estudo. Em 115 médiuns espíritas em atividade em centros espíritas de São Paulo. Ele foi visitando os centros espíritas em São Paulo, mas ele não quis saber se era um médium vidente, se era psicógrafo, se era um médium antigo, que já tinha feito muitos trabalhos, se era um médium de cura. Não. Ele pedia uma lista dos médiuns trabalhadores da casa e escolhia aleatoriamente uma quantidade em cada centro espírita que ele visitou e juntou 115 médiuns. E ele diz o seguinte na sua tese: eu posso tratar esses médiuns como eu trato pacientes de psiquiatria, ou seja, inquiri-los. Eu posso perguntar o que essa pessoa sente, né, e relacionar essa experiência, esses relatos dela, com outros dados. Por exemplo, as pessoas que referem ouvir vozes de espíritos têm mais ou menos depressão, mais ou menos dificuldade de inserção social, né? Então, nesse sentido, isso é um tipo de estudo da psiquiatria. Ele consegue estudar a religiosidade como fato objetivo, como qualquer outro dado de uma pessoa. Então, ele pegou as técnicas que se usam na psiquiatria para avaliar um paciente e aplicou nos médiuns. E assim o estudo considerou como médiuns pessoas que tinham visões, pessoas que ouviam coisas ou pessoas que tinham transe completo, chamado a incorporação, né? Que hoje nós, na doutrina, já não chamamos mais de incorporação, né? Nós temos a psicofonia. E os resultados apontaram participantes, aí a boa notícia para nós, para aqueles que são médios, mentalmente saudáveis, ou seja, não somos loucos, com uma razoável adequação social e altos níveis socioeducacionais. Ou seja, são pessoas que se relacionam, né? Porque a gente na doutrina vê tanto falar de amor ao próximo e tal, que a gente acaba, aos poucos, a gente vai melhorando, né? De pouquinho em pouquinho, e vai se relacionando melhor com as pessoas. Agora, vejam que interessante. Ele definiu psicofonia. Para os espíritas, é a comunicação de espíritos através da voz do médium. E a observação dele foram definidos como a sensação de presença do irmãozinho, diferentes sintomas físicos, além de sentimentos e sensações não reconhecidas como do indivíduo. É tudo que o psicofônico sente, né? Se alguém trabalha, eu, por acaso, trabalho em psicofonia, presença do irmãozinho, os sentimentos e sensações, às vezes chorar, sorrir, alegria, tristeza, e sintomas físicos. Sente alguns sintomas do irmãozinho. A intuição, que, por sua vez, está relacionada ao surgimento de pensamentos que a pessoa não identifica como sua. São aqueles pensamentos que todos temos, até quem não é espírita diz: veio uma ideia na minha cabeça de não entrar naquela rua, eu fui pela outra e lá teve um assalto. Esse é o exemplo clássico. E essa intuição é a intuição que o médium tem na doutrina espírita. E audição e vidência, que foram caracterizadas pela percepção de imagens ou vozes interna ou externamente. Pode ouvir ou ver, como se fosse alguém fora, o vidente vê na frente dele o espírito, por exemplo, ou pode ser na mente do médium, tanto um quadro de vidência como a audição também. De acordo com Alexander, foi apresentado que quanto maior a frequência dessas experiências, quanto mais o médium trabalhava, melhor era a saúde mental desses médiums. Claro, né, a gente, quando faz o trabalho mediúnico, sai de lá gratificado, bem, equilibrado, harmonizado.
E são conclusões que eu acho bastante razoáveis. Agora, o importante, a constatação que essas vivências alucinatórias ou de influência não necessariamente implicam um diagnóstico de esquizofrenia. Resumindo, ele constatou que nem todo mundo que sai falando coisas, sai ouvindo coisas, sai vendo coisas, como era antigamente considerado maluco, entre aspas, esquizofrênico, e ele constatou que não é assim. Então, ele disse que há alguns critérios que os médicos psiquiatras conseguem separar um paciente do outro, o que é patológico e o que é espiritual. Por exemplo, o sofrimento daquele que tem os eventos, os empecilhos do convívio social, ele não consegue trabalhar, não consegue estudar. Esse, em geral, é um esquizofrênico patológico, né? Já esses sintomas negativos não acontecem na experiência espiritual, segundo Alexandra. E é importante que, a partir de 2004, aconteceram grandes avanços. A Associação Brasileira de Psiquiatria criou a Comissão de Estudos de Pesquisa, Espiritualidade e Saúde Mental, e no primeiro Encontro Global de Espiritualidade e Saúde Mental, no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ocorrido em Florianópolis, 2005. E a Associação Mundial de Psiquiatria tem uma seção dedicada à espiritualidade e psiquiatria. E quem comanda essa seção é o coordenador Alexandre Moreira, o nosso psiquiatra brasileiro. E publicou em 2016 uma normativa sugerindo que os psiquiatras conheçam a espiritualidade de seus pacientes. Eu dei uma aceleradinha aqui, que temos mais 5 minutinhos aí, e a Luzia vai encerrar, né, Luzia? Tem mais algumas informações. Na introdução do Livro dos Espíritos, né, Kardec nos apresenta as objeções que foram feitas na época e ele rebatendo brilhantemente uma a uma. E uma das acusações que se fazia na época era exatamente que o espiritismo causa loucura. E aí, claro, cientificamente comprovado que a loucura ela só se desenvolve e quem já tem isso, o germe da loucura dentro dele, né? E aí a loucura ele pode se desenvolver pelo fanatismo, qualquer coisa. A pessoa pode ser fanática em qualquer coisa e a partir dali fica psíquica, né? Que a gente chama, a pessoa é psíquica, e a partir dali desenvolver. Não necessariamente que seja a espiritualidade, a mediunidade. E séculos se passaram, muitas pessoas foram taxadas como loucas, foram mortas, né, queimadas em fogueira, né, ditas como bruxas, né, taxadas de bruxas, exatamente, simplesmente porque se comunicava com a espiritualidade. E a ciência ela vem mostrar não só que existe, né, a mediunidade existe, a espiritualidade existe, a comunicação existe, como também não causa loucura. Muito pelo contrário, ela vem salvar, resgatar as pessoas. Essa espiritualidade, a religiosidade, ela vem resgatar as pessoas. Só basta olhar esses 2 anos de pandemia que nós estamos passando, as pessoas que nesse período pandêmico têm a religião, têm uma fé, acredita, né, num Deus, e pratica, né, todos os ensinamentos do Pai, de Jesus, que é o nosso mestre maior, passou muito mais facilmente por essa pandemia, sem transtornos. É claro que todos sofremos pelo isolamento e tudo, mas consegue se fortalecer. E Zé Mauro ele falou de vários exemplos de faculdades que falam da religiosidade como matéria, como incentivo, e a gente não precisa nem ir muito longe. Aqui, no Rio de Janeiro, o INCA, né, que é o hospital que trata de pessoas com câncer, que é referência na América Latina, ele é o maior que tem na América Latina. Ele tem um grupo de voluntários, não é o voluntário do INCA, que é outra coisa. É o NAVE, Núcleo de Assistência do Voluntário Espiritual.
foi criado por um dos médicos oncologistas do INCA, um grupo. Ele treina pessoas ligadas a religiões diversas, não necessariamente espiritismo, mas todas as religiões, tá? Quem quiser ir lá, as pessoas são treinadas para ir levar, vão em dupla nos leitos, para ir levar a palavra, né, de Deus, estimular a espiritualidade, para estimular a coragem, a força, a fé. E isso é um trabalho muito bonito que o nosso INCA, né, vem desenvolvendo. Você fez parte, né, Luzia? Fiz parte do NAVE. Fiz parte do NAVE e assim, foi um momento muito bonito, porque a gente acha que está dando, na verdade está recebendo. Porque quando você vai trocando a informação, sem agredir a religião do outro, independente da religião que o outro tenha, você está levando a palavra de Deus, você está fortalecendo a imunidade da pessoa, na verdade. E isso funciona. As pessoas, às vezes, estão murchinhas porque estão fora, afastadas da família, porque o INCA recebe pessoas de várias partes do país, e às vezes está sem a família, estão ali murchinha, sofrendo, porque é uma doença que causa sofrimento. E aí você vai estimulando e a pessoa vai se reanimando, fica feliz, aí conta caso, e aí já fica pensando na hora que vai sair, reencontrar a pessoa. Então, a ciência, a medicina, ela conseguiu perceber essa sutileza. Acredita sim que os tratamentos médicos são necessários, todos os remédios, né, os medicamentos também são necessários, mas também essa parte subjetiva, essa parte imaterial, essa parte que fala do coração é muito importante. Porque nós sabemos que a nossa cabeça, ela pode ser a nossa salvação ou a nossa perdição, né? Então, principalmente para quem sofre de uma doença tão agressiva, se conseguir transmutar pela religiosidade os pensamentos dessa pessoa e transformar em pensamentos saudáveis, já é um passo para a cura, ou para melhora, ou pelo menos para resignação. E isso é muito importante. E é bacana que a ciência já despertou para isso, já se esteja estudando em faculdade, seja mais do que isso, já se esteja colocando em prática tudo isso. E é muito bacana. E, gente, nosso tempo acabou. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, dando as suas opiniões. Você viu quem entrou aí? A Virma, nossa companheira do grupo de estudos. O Délio. Seu Délio, querido. Miura. Eu que vim e veio. Cláudia Balieiro. Gente, só agradecer a todos vocês, a presença de vocês. Terça-feira que vem, nós estaremos aqui às 19 horas, falando mais uma vez sobre viver no mundo, né? Sobre a visão espírita. Conto com vocês, não esqueçam de dar o like, de acionar o sininho. Zé Mauro, seu boa noite, antes da gente fazer a nossa prece final. Isso aí, boa noite a todos, muito obrigado pela presença, espero que tenha sido divertido, criativo e útil as informações que nós passamos aqui. Com certeza, os nossos guias estão conosco e nós vamos aproveitar alguma coisa. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Ciência e espiritismo andam lado a lado, juntinhos, são amigos, cada vez mais. E vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de compartilharmos, pela oportunidade de estarmos juntos, falando mais uma vez sobre religião, sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre temas atuais que nos esclarecem o nosso viver, sobre todos os ensinamentos, todas as bênçãos que os benfeitores espirituais nos trazem há tantos séculos e que nós estamos despertando para receber com os nossos corações abertos, com as nossas mentes abertas, que possamos sempre receber todas as bênçãos que os benfeitores nos trazem. Agradecemos, Pai, por essa noite, agradecemos por tantas bênçãos,
agradecemos por mais um estudo. Graças a Deus, fiquem conosco, até a próxima. Sejam assinantes da Web Rádio Cristo Consolador. Até a Até a próxima. próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.